Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Bem-vindos à sessão solene da comemoração dos 47 anos do Dia da Revolução do 25 de Abril de 1974. São todos convidados para esta comemoração os membros da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e a nossa população. A todos os moimentenses, aos que estão noutros lugares do mundo e a todos os outros que hoje querem estar connosco, o nosso agradecimento sentido neste Viva ao 25 de Abril. A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Moimenta da Beira assinalam desta forma, em tempo da crise pandémica existente, este acontecimento marcante na história de Portugal, congratulando-nos sempre pela devolução ao povo dos destinos do nosso país, estabelecendo, a partir desse dia, um processo dinâmico de conquista e de afirmação de liberdade na construção da nossa democracia. Neste ato, agradecemos a todos aqueles que tiveram a coragem de levarem a cabo este empreendimento, aos capitães e soldados desse abril de 1974, entre os quais consta o nome do Sr. Coronel Diamantino Gertrudes da Silva, natural de Alvite, e que hoje é homenageado. Pela sua ação militar estrategicamente bem conseguida, terminaram com a ditadura de 48 anos no nosso país. Este acontecimento possibilitou a conquista de muitos dos direitos que estavam negados ao povo, como o direito universal de voto na escolha dos seus representantes nos órgãos da Assembleia da República e dos órgãos autárquicos. Também agradecemos àqueles que, por ações mais ou menos visíveis, ainda assim foram determinantes na consolidação dos princípios democráticos nos diferentes setores de toda a sociedade portuguesa até aos nossos dias. Com toda a solenidade, vamos assistir ao hino nacional e ao hastear das bandeiras com a participação da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira. Hoje estamos com um sentimento que nos agrega na vontade de continuar a defender os valores que se ligam na ideia da liberdade de pensamento, na defesa incondicional das liberdades cívicas, pugnando pela igualdade de oportunidades, sem medos, a celebrar novamente no nosso território este dia. A liberdade é um valor em si mesmo revolucionário. Encerra um conceito de revolução que impulsiona a sociedade em percursos transformadores, gerando outras ideias que permanentemente nos lançam desafios. Cabe aos órgãos representativos do povo, aos nossos órgãos autárquicos em particular, nesta construção da democracia, ter a capacidade de atuar em prol do bem comum. A liberdade de expressão permite a troca de opiniões, assinala as nossas diferenças, mas, ao mesmo tempo, em democracia, cultiva-se o respeito pelo outro, mesmo que represente um espaço minoritário de ideias. Os nossos eleitos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, no cumprimento das suas responsabilidades como representantes dos cidadãos,
vão discursar, à luz do 25 de Abril de hoje, na defesa das suas convicções e na visão que têm para o nosso território. Assim, em representação da coligação Unidos pelo Futuro, CDS-PP-PPM, vai usar da palavra o Sr. Deputado Municipal Fernando Trinta. Caros concidadãos, comemoramos hoje mais um 25 de Abril e pelo segundo ano consecutivo fazemos-lo de forma atípica e envoltos nesta pandemia que insiste em provocar dor e causar danos insanáveis a toda a humanidade. As minhas palavras não poderiam, por isso, deixar de ser dirigidas a todos que têm sofrido na pele as consequências deste flagelo. Uma palavra também para aqueles que têm estado na linha da frente no combate à Covid-19. A todos eles, a nossa gratidão e reconhecimento. Muito intensos. Celebrar Abril é celebrar e enaltecer os valores conquistados naquele dia de 74 pelas Forças Armadas comandadas pelos jovens capitães. Celebramos, por isso, com satisfação e entusiasmo, os 47 anos dos primeiros e decisivos passos de Portugal rumo à democracia. Passos difíceis e hesitantes, mas que valeram a pena, sobretudo quando em 25 de novembro de 75, uma parte significativa destes militares, que continuavam fiéis ao verdadeiro espírito de Abril, e as forças políticas democráticas consolidaram definitivamente o caminho da democracia e da liberdade para o nosso país, evitando que Portugal voltasse a uma nova ditadura, desta feita sob a égide da esquerda totalitária. Ao comemorar o 47º aniversário do 25 de Abril, importa, desde logo, apelar para a necessidade de ter presente que a liberdade e a democracia são bens demasiado preciosos e que ainda hoje não estão acessíveis a uma grande maioria da humanidade. A democracia deve ser um valor de todos e para todos, sem restrições geográficas, mas também sem restrições políticas, religiosas, raciais ou étnicas. Invocar a democracia e a liberdade é recordar também que estes princípios e valores supremos não consentem donos, não toleram instrumentalizações, nem devem admitir exclusões. Há muito ainda para aperfeiçoar e impõe-se vencer e ultrapassar alguns mitos que perduram e que se encontram totalmente desajustados da realidade. Importa ultrapassar o culto da igualdade para todos, que insiste em tratar de forma igual o que é diferente. Importa combater a teoria da mediocridade, que impede a distinção pelo mérito e acaba por nivelar tudo por baixo. Importa dotar os poderes locais dos instrumentos e das políticas necessárias para ultrapassar os principais desafios da sociedade de hoje, nomeadamente no que respeita aos mais frágeis, como sejam os pobres, os doentes, os mais velhos ou os reformados e pensionistas. Muito intensos, com a mesma determinação com que devemos enaltecer as enormes vitórias e êxitos alcançados com o 25 de Abril, é também saudável e indispensável repensar sem complexos e receios os erros entretanto cometidos. O atual modelo de desenvolvimento tem excluído de forma preocupante segmentos crescentes da nossa sociedade, cuja integração plena no progresso tem de ser feita com o apoio de justas e equilibradas medidas de valorização e recuperação económica e social. Os desafios são cada vez mais e maiores e é urgente alertar de forma estruturada para as assimetrias do país. Se já antes o era, após esta pandemia, é imperioso um olhar estratégico para os concelhos do interior, que são os mais necessitados de uma requalificação e inscrição de fundos da famosa bazuca. Só uma intervenção devidamente planeada e estruturada, suportada em investimentos necessários e indutores de desenvolvimento, tanto ao nível das acessibilidades físicas e digitais, como de infraestruturas, poderão contribuir para o desenvolvimento das nossas terras e, consequentemente, para o crescimento do país. É um facto inegável que nos concelhos do interior existe capacidade e resiliência que continuarão a ser ferramentas fulcrais para o seu desenvolvimento, mas para que possam ser atrativos e competitivos, é imperioso implementar e concretizar investimentos essenciais e concretos. A melhor defesa do interior e a melhor forma de a consolidar é através de uma governação eficaz, próxima das populações,
que proporcione uma correta aplicação dos meios disponíveis em função das reais necessidades das comunidades. Urge estabelecer uma política adequada de prioridades e com um verdadeiro sentido de justiça, sem discriminações, sem retaliações e sem pressões ilegítimas sobre pessoas ou instituições. Moimentenses, hoje comemoramos a liberdade, hoje comemoramos a democracia, hoje assinalamos com orgulho este dia e expressamo-lo com sentimento de povo livre. Temos consciência de que a democracia é sempre uma tarefa inacabada, mas façamos de cada dia um dia inteiro e limpo, como dizia Sofia, e um despertar da noite e do silêncio, rumo a uma democracia plena e respeitadora dos mais elementares direitos do homem, a liberdade. A história não pertence a ninguém. A história é património dos portugueses. Por isso, que nunca se esqueça a história, que nunca se abandonem os ideais de Abril. Viva o 25 de Abril, viva a Moimenta da Beira, viva Portugal! Em representação do PPD-PSD, vai usar da palavra o Sr. Deputado Municipal Fábio Gomes. Quero começar por cumprimentar a todos os que veem esta celebração através dos vídeos que a Câmara Municipal está a divulgar. Pelo segundo ano consecutivo, é impossível estarmos juntos neste dia. Estou certo que teríamos muita vontade de sair à rua, mas havemos ter outras oportunidades. Neste momento tão delicado da nossa vida coletiva, espero que se encontrem bem e, sobretudo, com saúde. Hoje celebramos mais um aniversário de um dia marcante da nossa história mais recente. Uma data indelével que perdurará no tempo, ou esta data não assinalasse uma das maiores conquistas do povo português. Para mim, e para tantos que, como eu, nasceram já em liberdade, este dia não pode ser visto como mais um feriado de Abril, onde, sobretudo, os políticos colocam um cravo ao peito e saem à rua para evocar valores conquistados através de uma revolução que originou um movimento político e social e que ocorreu no ano de 1974. O que aconteceu naquele dia é demasiadamente importante para ser diminuído ou até mesmo esquecido. Cumpre-nos a nós, os mais novos, olhar o passado e compreender que a herança que nos deixam é demasiadamente valiosa para ser colocada de lado. Cumpre-nos a nós, os mais novos, compreender que, por exemplo, a conquista da liberdade é demasiadamente importante para nos demitirmos da responsabilidade de a preservar. Obviamente que para aqueles que, aos 18 anos e sem distinção de género, puderam fazer escolhas importantes, que tiveram sempre acesso a cuidados de saúde, que tiveram o direito à educação sem limite de idade, seja difícil imaginar o Portugal do passado. Jamais teremos o mesmo sentimento que os mais velhos têm pela liberdade e pela democracia. Afinal, a nós isso nunca nos faltou. Mas para nós, que já crescemos num país livre, o 25 de Abril não representa só as conquistas de valores, foi muito mais. Representa a capacidade que o povo teve de derrubar um regime ditatorial, construindo um regime democrático assente em valores tão importantes como são a igualdade, a fraternidade ou a justiça social. É por isto que precisamos acreditar no futuro e ter esperança que este mesmo povo se una de novo para cumprir Portugal. Caros moimentenses, é de esperança que falamos hoje. Esperança que não fiquemos apenas pela eloquência dos discursos, que a diplomacia não falhe. Esperança que a mão da justiça, que segura a balança, nunca ceda. Portugal sempre superou as dificuldades. Aproveitamos sempre o nosso espírito progressista e reformista para evoluir enquanto sociedade. E é por isso que confio que, mais uma vez, saberemos tirar partido destes tempos e seguir em direção a um país mais justo, mais próspero e mais igual. Caros moimentenses, neste dia tão especial olho também para a nossa terra e para muitas outras que, tal como a nossa, são por vezes esquecidas pelo poder político. Poder que muitas vezes ajusta o seu interesse ao número de votos que poderão obter em futuras eleições. Olho e formulo vários desejos.
que nenhuma criança deste país nasça com o destino traçado e com o seu futuro limitado. Que a nossa terra e muitas outras terras do interior de Portugal não tenham mais mães a chorar os filhos imigrados. Imigrados pela necessidade de procurar uma vida melhor. Tenho esperança que nas nossas aldeias as pedras deixadas ao tempo sejam reerguidas, que os telhados sejam corridos e possam acolher novas famílias. Esperança que mais nenhum pedaço de terra fique vago por falta de mãos que atirem ao vento as sementes que alimentam Portugal. Esperança que mais nenhum dos nossos sucumba à solidão dos dias e à tristeza do isolamento. Sei o quão absurdas estas minhas palavras possam parecer. Sei quão sonhador possa estar a ser. Mas há 47 anos alguém também sonhou. E hoje é dia 25 de Abril. Viva o 25 de Abril, viva Moimenta da Beira e viva Portugal. Em representação do PS, vai usar da palavra a senhora deputada municipal, Teresa Adão. Gostaria de começar por apresentar a minha saudação democrática aos senhores deputados da Assembleia Municipal, ao senhor Presidente da Câmara, aos senhores vereadores e a todos os moimentenses, sem exceção. Assinalamos hoje mais um ano da Revolução dos Cravos, que já aconteceu há 47 anos. Goza de irrefragável pertinência que tenhamos presentes as razões que levaram ao 25 de Abril de 1974. Já passou, na verdade, muito tempo e corremos o risco das pessoas com mais idade se esquecerem do que era viver na ditadura, ou dos mais novos desvalorizarem a liberdade por não terem vivenciado outra realidade. Por estas razões, e sobretudo para que não haja a menor possibilidade de voltarmos ao despotismo e à tirania, reveste-se de primordial importância que se comemora a data em que um punhado de militares chamou a si a missão de pôr fim ao fascismo em Portugal. Hoje ainda não estamos fisicamente todos juntos a celebrar esta data, mas o significado do que ela representa para nós é intrínseco à nossa existência e descobrimos outras formas de conviver, partilhando ideias e ideais sem colocar em risco a saúde de todos. A democracia e a liberdade não se podem sujeitar a confinamento. Enquanto cidadã e moimentense, falo-vos do 25 de Abril na primeira pessoa, assumindo a legitimidade de quem nasceu no seio de uma família esclarecida, que nunca se vergou, que teve a casa invadida pela polícia política, a PIDE, que ouvia a rádio Argela às escondidas, que acompanhou e identificou os sinais implícitos de que uma mudança estava para breve, que na manhã da Revolução se apresentou na escola onde era professora para partilhar com os alunos expectativas e esperanças, que saiu à rua para participar nas manifestações pela liberdade, que colaborou ativamente nas comemorações do 1º de Maio e que assistiu ao fim da guerra colonial, à libertação dos presos políticos e ao regresso a Portugal de homens como Mário Soares e Álvaro Cunhal. Orgulho-me, pois, de ter pertencido ao grupo daqueles que, como afirmava Geraldo Vandré, já em 1968, mas que continua atual, fazem a hora e não esperam que ela aconteça. Os dias que vivemos são muito difíceis, é certo, mas importa que estejamos vigilantes para que o passado e os jugos não voltem. A situação pandémica que o mundo atravessa, como não podia deixar de ser, também nos afeta. Todavia, não pode servir de pretexto para enfraquecermos o nosso estado de alerta.
Devemos continuar a lutar pela renovação e pelo fortalecimento dos valores democráticos, no sentido de dar voz ao povo, proporcionando a todos o direito de livre expressão e de acesso às condições de estabilidade que são apanágio de todos os seres humanos. O caminho que ruma à liberdade implica um esforço constante, pois a meta nunca pode ser considerada atingida. Em Portugal e no Conselho de Moimenta da Beira, somos necessários todos, na medida em que cada um de nós tem o seu papel, independentemente da idade ou da profissão. Precisamos, pois, dos autarcas para nos governarem. Precisamos dos profissionais de saúde para nos tratarem. Precisamos dos professores e dos restantes elementos da comunidade escolar para nos ajudarem a aprender. Precisamos das forças policiais para nos defenderem. Precisamos dos bombeiros para nos protegerem e precisamos dos agentes empresariais, dos setores do comércio, da indústria e dos serviços para fazerem avançar a nossa economia. Enfim, todos não somos muitos. Como afirmava José Saramago numa carta que escreveu a Luís Sepúlveda em janeiro de 2001, a luta pela liberdade é a única que nunca se acabará, porque sempre estarão à espreita os inimigos dela e daqueles que, como nós, a consideram o único supremo valor. Viva o nosso povo! Viva Moimenta da Beira! Viva Portugal! Viva a liberdade! Em representação da coligação Unidos pelo Futuro, CDS-PP-PPM, vai usar da palavra o Sr. Vereador Cristiano Coelho. Mais um dia para celebrar a liberdade. Hoje é um dia especial. Em Moimenta da Beira, habituámo-nos a ter, ao longo dos anos, a comemoração do 25 de Abril com a nossa Assembleia. Desde o início da democracia autárquica, foram vários os presidentes da Assembleia Municipal e tenho respeito por cada um deles. Mas, no dia de hoje, queria referir-me com amizade ao Dr. Alcides Sarmento. Ele que, ao longo destes anos, nos acompanhou nestas comemorações. Obrigado pela sua dedicação. Fosse este um dia normal e começaríamos pelos agradecimentos a uma série de entidades. Contudo, e dado o momento que estamos a viver, temos que agradecer em primeiro lugar a quem nos proporcionou esta oportunidade. Mas, olhando a tudo o que está a acontecer no mundo, temos que nos questionar. Afinal, de quem será a responsabilidade de termos esta oportunidade? Será que foi de quem teve esta ideia e de quem a executou? Sim, certamente. E existirão mais responsáveis? Claro que sim. Neste momento, esta oportunidade é em grande parte da responsabilidade de todos que estão na linha da frente do combate à pandemia. Sem exceções. Ao fim de um ano e muito de combate às dificuldades, são eles que nos dão a oportunidade de ser. Mas há mais responsáveis. E hoje eu quero destacar todos que nunca são referidos por ninguém, mas que são também responsáveis por termos a oportunidade de ser e de estar aqui. E são eles as pessoas de uma forma genérica, pois são essas pessoas que se responsabilizam diariamente pela segurança e pela saúde pública. Afinal, qual de nós, ao longo destes tempos, não fez sacrifícios? Todos têm sofrido e a prova disso é que hoje todos vivemos de forma diferente. E tudo em nome de quê? Em nome da liberdade. Ao longo da nossa história, têm existido mudanças que nos conduzem à liberdade. Mudanças que nos conduzem à melhoria da nossa vida. Agora, mudamos os comportamentos para termos liberdade. Noutros tempos, lutámos por mudar o regime para atingir a liberdade. Foi isso que aconteceu em 1974. E afinal, o que existia até ao 25 de Abril de 1974?
Existia uma concentração de poderes num grupo de pessoas que se arrastavam nos órgãos de decisão ao longo do tempo. Por esse motivo, muitos durante anos e anos de ditadura combateram na linha da frente os atropelos constantes à dignidade do homem. Mas, tal como hoje é fundamental mudar comportamentos, naquele tempo foi fundamental que a generalidade das pessoas mudasse de postura perante a realidade. Assim, a população e os militares conseguiram travar o vírus da ditadura, mas, entretanto, eram necessárias verdadeiras vacinas para a cura e para que nos fosse devolvida a liberdade. Tal como agora se criam vacinas para o Covid-19, naquele tempo foram criados ou legalizados partidos políticos que tinham uma base ideológica e que podiam oferecer uma verdadeira democracia à população. Como as vacinas têm diferenças entre si, também os partidos que surgiram naquele tempo tinham diferentes formas de se administrar e diferentes efeitos secundários. Mas todos pretendiam uma coisa: todos pretendiam a cura, todos pretendiam o melhor para o seu país. Hoje, independentemente da vacina tomada, o que pretendemos é a resiliência à doença. O que pretendemos é a imunidade de grupo. No pós-25 de Abril de 74, pretendíamos um país movido pelos valores democráticos. Isso permitiu que hoje seja qualquer um de nós a escolher. Mas, ainda assim, a escolha para a cura tem que ter segurança. A base das escolhas que fazemos em democracia não pode ser frágil, não pode ser mutável. A dignidade no exercício de cargos públicos, políticos e outros, não pode ser mutável. Isto seria quase como se hoje, num período em que apostamos tudo na vacina, fosse possível tomarmos uma vacina que não foi conservada a baixa temperatura. Quando a base de quem nos representa ou quer representar nos vários órgãos públicos descongelou, mudou as suas propriedades, isso só pode significar uma coisa: é que comprometemos todo o processo democrático, pois a falta de garantias de sustentabilidade na sua base não permite confiar que o que está em causa é o melhor para o seu país, o melhor para a sua terra. Os valores que cada um de nós empenha no exercício de função públicas são uma garantia para as pessoas. Funcionam quase como a Agência Europeia para o Medicamento, a entidade que confirma a genuinidade da composição das vacinas, como forma de garantir a finalidade do produto apresentado. É por isso que neste processo de construção contínua de um país mais justo, ainda muito há a fazer. Há muito a fazer na justiça, que em determinados casos perdeu os valores. Há muito a fazer no combate às dificuldades, pois nem sempre esse combate é eclético. Há muito a fazer pela coesão territorial, considerando que as desigualdades permanecem. Há muito a fazer pelo ambiente e o crescimento das nossas crianças não para. Há muito a fazer pela demografia, sendo necessário mudar a base de apoio do Estado à família. Há muito a fazer pela nossa economia, que precisa mais do que nunca da nossa ajuda. E até no desporto há tanto a fazer. Veja-se o que aconteceu nos últimos dias. A perda de valores não pode chegar a este patamar. Vamos continuar a democracia apostando em valores democráticos, deixando para trás a ganância dos mercenários que não olham a meios para alcançar fins que mais se assemelham aos de uma neoditadura. Vamos mudar o que está a acontecer de mal no mundo e no país e vamos garantir bases sólidas que nos devolvam os valores democráticos. O 25 de Abril é de todos e para todos, sem exclusões de marchas nem de festas. Por isso, bom 25 de Abril para todos. Em representação do PPD-PSD, vai usar da palavra o Sr. Vereador João Xavier. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Presidentes de juntas e uniões de freguesia,
demais autarcas e autoridades, caros conterrâneos, os meus respeitosos cumprimentos. Neste aniversário de 25 de Abril de 2021, em que celebramos 47 anos da Revolução dos Escravos, permitam-me desde já mandar um abraço a todos os doentes Covid-19. Deixar uma palavra de conforto, solidariedade para com todos os que sofreram e estão a sofrer com este mal e desejar a todos rápidas e totais melhoras. Permitam-me lamentar as vidas perdidas. Permitam-me agradecer a todos o combate a esta pandemia, independentemente da profissão, cargo ou função. Todos fomos chamados para esta luta desigual, pelo que a responsabilidade de cada um é fundamental para ganharmos e voltarmos à normalidade das nossas vidas. Devemos cumprir as orientações da Direção-Geral de Saúde e respeitar as boas práticas, evitarmos sermos contaminados, mas se esse infortúnio nos bater à porta, não contaminarmos os outros. Hoje, mais do que nunca, devemos exigir aos nossos governantes a aplicação de medidas capazes de reforçar os meios à disposição da saúde, quer no combate ao Covid-19 e suas novas variantes, quer no tratamento de outras patologias. Na verdade, as outras doenças, que não o Covid, não suspenderam, nem deram tréguas aos doentes, tendo mesmo sido agravadas pela falta de cuidados médicos. Deve o Governo assegurar assistência médica a quem dela necessita, para não haver doentes com consultas e tratamentos adiados. Esse mal veio pôr à prova a nossa capacidade de resistência e a necessidade de ultrapassarmos as dificuldades ao nível da saúde e das contingências que daí resultaram, nomeadamente ao nível dos rendimentos. Que, apesar do esforço feito pelo Governo da Nação para assegurar que as famílias que viram perdas nos seus rendimentos do trabalho e passaram a viver com dificuldades, não sentissem tanto os efeitos destas adversidades. Continua a haver um problema social, pois todos, independentemente de serem funcionários públicos ou privados, somos todos portugueses. Resistir e vencer é um trabalho de todos, no qual deve o poder político aplicar medidas que permitam socorrer os que mais necessitam, todos que se viram privados do seu trabalho e todos que viram os seus negócios fechados. Nesse sentido, o município de Moimenta da Beira tem estado desde a primeira hora atento às necessidades das pessoas, das instituições e das empresas, dando respostas às necessidades no combate ao mal Covid-19. Além de ter adotado medidas preventivas, deliberou apoiar as famílias, instituições e comércio local, com iniciativas às quais nos associamos e aplaudimos, como foi a campanha Moimenta Viva, Recuperar a Esperança e a baixa de impostos municipais, como é o caso do IMI, onde hoje praticamos a taxa mínima legal, bem como a participação variável no IRS, que também baixou. Viver o 25 de Abril é precisamente olhar para o povo com autonomia, com liberdade, para escolher um rumo a seguir ao nível particular ou público. Hoje podemos discutir sobre as limitações impostas pelos sucessivos estados de emergência, nomeadamente o dever de confinamento e a proibição de circulação das pessoas para fora do concelho de residência. Mas temos de atender ao bem maior, à vida. E isso implica e justifica o sacrifício de todos para todos. Essas limitações não podem ser confundidas com os direitos, liberdades e garantias conquistadas pela Revolução dos Escravos. As medidas excepcionais que ainda vivemos implicam sacrifícios ao nível do afeto, da saúde e do rendimento, que venceremos se nos protegermos uns aos outros. Por isso devemos respeitar, acatar as orientações que nos permitam vencer e resistir a esta pandemia. O poder político, nesta matéria, só pode ter um rumo: procurar a confiança social. Mostrar ao povo qual a meta e os objetivos. Não podem mais os nossos governantes ignorar a falta de médicos no interior, as filas de doentes nas urgências dos hospitais, as listas de espera para intervenções cirúrgicas, a falta de médicos de família. Não podem mais os nossos governantes ignorar a falta de médicos ao serviço de combate
ao Covid-19 no interior de Portugal, bem como a falta de meios humanos, de profissionais e equipamentos na saúde. Portugal não pode errar mais. A gestão do país tem que ser virada para um futuro que garanta saúde a toda a população. Temos de definir o que queremos fazer para chegar logo a todos os valores de Abril. É tema, na ordem do dia do poder político, a anunciada bazuca financeira, pelo que nos interrogamos se serão estes fundos aplicados de forma a dotar o interior de infraestruturas capazes de combater as assimetrias existentes entre o Portugal do litoral e o Portugal do interior. Parece-me que nesta matéria temos de mostrar a nossa vontade, a nossa capacidade, a nossa determinação e a resiliência em exigir respostas, quer ao nível do investimento, quer ao nível de políticas fiscais que permitam a nossa recuperação e possamos dispor de meios apetecíveis aos investidores e aos cidadãos. Termino com o seguinte pensamento. Às vezes, mais importante que saber para onde ir é saber para onde não se deve voltar. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva o Movimento da Beira, viva Portugal. Vai agora usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Movimento da Beira, José Eduardo Ferreira. Excelentíssimos senhores deputados da Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, excelentíssimos senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, quero, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos nestas comemorações do dia 25 de abril de 1974. Agradecer aos intervenientes, agradecer a todos os que acompanharão esta cerimónia digital, que é realizada por estes meios porque nos encontramos numa situação que o aconselha, mas que não perde por isso importância nem relevância. Creio até que as dificuldades enormes porque esta pandemia nos tem feito passar e que ainda se mantêm, são uma justificação ainda maior para a realização destas comemorações. A liberdade e a democracia estão sempre ao serviço do desenvolvimento e são instrumentos indispensáveis desse mesmo desenvolvimento e são ainda mais quanto maiores forem as dificuldades por que passamos. Agradeço por isso a todos e ao povo, especialmente ao povo que nos acompanhou sempre. Desta forma, agora, como nos acompanhou antes em todas as comemorações que ao longo de tantos e tantos anos fomos fazendo para comemorarmos e rejuvenescermos os valores de Abril. Os valores da liberdade, os valores da coesão, os valores da solidariedade, mas também e talvez principalmente os valores do respeito pelo outro. O outro que tem o direito de ser diferente. O outro cuja diferença nós temos que respeitar. Em democracia, aliás, é muito importante sabermos ganhar e sabermos perder, mas fazê-lo sempre dentro das regras e do respeito. É talvez mesmo mais importante perder dentro das regras e do respeito pelo outro do que ganhar fora dessas regras. Porque esta é a única forma de garantirmos um futuro justo para todos, um futuro livre e próspero para todos. O tempo difícil por que temos estado a passar ao longo da pandemia tem-nos dado uma noção da vida a que talvez não tivéssemos acesso sem termos passado por estas circunstâncias. E tem-nos permitido também uma visão do nosso relacionamento em sociedade, das nossas instituições, do país que somos e da forma como temos que construir as respostas na dificuldade.
E é hoje claro que na dificuldade nós temos que ter um Estado forte, porque só um Estado forte consegue proteger os mais fracos. Na dificuldade nós temos que ter instituições fortes, formadas de acordo com as necessidades que temos do seu desempenho. Na grande dificuldade, nós temos que ter confiança nessas instituições que reforçamos no dia a dia. Não conseguimos, talvez, imaginar o que seria hoje a nossa vida depois da dificuldade por que temos passado, sem estas instituições fortes, disponíveis, igualmente disponíveis para todos. É hoje cada vez mais claro que o mercado não consegue por si só responder a todas as dificuldades, e especialmente não consegue responder em igualdade para todos. E é muito importante, por isso, que as nossas instituições se fortaleçam. Sejam as nossas instituições locais, as nossas IPSS, sejam as instituições do Estado Central, sejam as do Estado local. Temos que as fortalecer a todas para que, na crise, elas nos possam responder. Mesmo assim, não tem sido possível para todos passarem sem grande dificuldade por esta pandemia e, infelizmente, nem todos lhe conseguiram sobreviver. É para esses e para as suas famílias que vai hoje o nosso pensamento, o nosso sentimento. E é para esses também que vai a nossa determinação para, no futuro, não deixarmos cair as condições que possam melhorar a forma como todos nos relacionamos com uma tão grande dificuldade. Há também hoje uma noção mais clara de que os egoísmos matam, que os egoísmos não permitem que façamos o que temos que fazer e que é em conjunto, e apenas em conjunto, que somos capazes de responder. Infelizmente, não temos sido capazes em todas as circunstâncias e em todos os domínios de olhar de uma forma equilibrada e concertada para o país todo, para as regiões todas e para as pessoas todas. Quero deixar-vos apenas um exemplo. O plano de recuperação e resiliência de que agora tanto se fala, até pelo impacto muito positivo que certamente terá no país, não é um plano equilibrado. Não é um plano que responda às necessidades de maior resiliência das regiões mais afetadas, que responda muito especialmente às necessidades da coesão. Pelo contrário, este plano, por si só, constitui um instrumento contra a coesão. É assim que é. É assim que temos que o encarar. Mas não é o fim de nada. Não é o fim de linha para nenhum efeito. Temos no futuro muitas condições e teremos certamente muitos instrumentos para dotar este país inteiro das condições que lhe têm sido tiradas ao longo de décadas por políticas erradas, por políticas com uma visão centralista exacerbada, que as têm condenado a um fracasso que não merecem e que prejudica o país. É minha convicção que os valores de Abril têm também que ser o sustentáculo de políticas novas, de solidariedade, de respeito e de coesão. E estou bem convencido que no futuro vamos ser capazes de aproximar ainda mais estas regiões do desenvolvimento do país, do desenvolvimento da Europa e de contribuir, como sempre quisemos fazer, para que sejamos capazes, em conjunto, de fazer um Portugal maior, um Portugal mais desenvolvido
e mais coeso. Hoje, quando comemoramos os valores de Abril, temos que olhar para toda a dificuldade por que temos passado com a esperança, com a convicção e com o compromisso de sermos capazes de ultrapassar as dificuldades. Não estamos hoje ainda em condições de saber como vamos terminar esta pandemia, nem quando vamos terminar esta pandemia. Sabemos hoje que há impactos tremendos nas nossas vidas, em termos sanitários, em termos sociais e em termos económicos. Mas quero deixar a todos um compromisso e um sinal de esperança. Nós temos sido capazes sempre de ultrapassar as grandes dificuldades por que temos passado. E desta vez vamos também ter essa capacidade. Quero terminar com um agradecimento a todos. Todas estas dificuldades têm existido, apesar da grande determinação e do grande empenho de um conjunto de profissionais que no Conselho de Moimenta da Beira se têm dedicado inteiramente a este combate. Eu quero nesses profissionais da saúde, da segurança, nos nossos bombeiros voluntários, nas IPSS, nos seus profissionais, nos seus dirigentes, que têm tido um desempenho extraordinário. Quero nesses deixar uma palavra de agradecimento a todos os que, no país e no mundo, têm enfrentado com tanta determinação uma tamanha dificuldade. Hoje, os valores de Abril são mais importantes do que nunca, porque as dificuldades também são maiores do que alguma vez as conhecemos. E eu estou bem convencido que enquanto o povo que sempre nos acompanhou, o povo a quem eu quero agradecer por último esta capacidade, esta resiliência, esta vontade indómita de ultrapassar as dificuldades, enquanto esse povo se mantiver com esta capacidade, nós não seremos derrotados por nenhuma pandemia. Os valores de Abril, os valores da democracia, da liberdade, os valores do respeito pelo outro, estão cada vez mais firmes entre nós, porque são cada vez mais necessários. Viva a liberdade, viva a democracia, viva o 25 de Abril. Apresenta-se de seguida Sons de Abril, com a participação do Grupo de Cantares da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e dos técnicos de música.
Foi no silêncio de uma madrugada, do mês de abril a 25, no tempo que se abria ao dia, que renascia a esperança de um povo, na terra da fraternidade chamada Portugal. Já lá vão 47 anos. Nesse tempo, marchou, madrugada adentro, uma coluna militar. Diamantino Gertrudes da Silva, o homem que comandava as tropas sublevadas idas de Viseu para Lisboa, com as companhias de Aveiro e da Figueira da Foz, e nesse glorioso movimento teve a seu cargo a tomada da prisão de Peniche. Contava assim: Eu ia à frente num carro à civil. Atrás vinham 4 viaturas do exército e uma ambulância, todas cheias de militares que se ofereceram para participar na marcha histórica. Disse o capitão de Abril que este foi O momento mais exaltante da minha vida. Foi uma figura decisiva na gesta heroica dessa madrugada. As palavras de camaradas de armas, como Carlos Esperança, deixam testemunhos. Não foi fácil a progressão até Lisboa, nem pacífica a rendição dos esbirros que vigiavam o forte de Peniche, que deixou cercado por uma companhia antes de avançar sobre Lisboa no cumprimento da missão que lhe coube. Num comunicado da Associação 25 de Abril, o presidente Coronel Vasco Lourenço escreve que Diamantino Gertrudes da Silva foi um militar de Abril de todas as horas. Foi o mais antigo dos 4 capitães que em Viseu, no Regimento de Infantaria 14, desenvolveram grande atividade no movimento dos capitães. atividade que, Alargaram a toda a zona centro, como dinamizadores da conspiração. e acrescenta que, As suas militâncias envolveram então oficiais de Lamego, Guarda, Coimbra, Aveiro, só para referir as mais significativas. Esta singela mas sentida homenagem que, no âmbito das comemorações do 25 de abril de 1974, o município de Moimenta da Beira presta ao Coronel Diamantino Gertrudes da Silva, é uma justa homenagem a um cidadão a muitos títulos exemplar, mas é, em simultâneo, uma honra para o município que o viu nascer e crescer. Foi em Alvite que, com os seus pais, a sua família e os seus amigos, aprendeu os valores que consigo transportou ao longo de toda a vida. Valores nos quais baseou toda a sua atividade e todos os seus comportamentos. O capitão de Abril, o nosso coronel Diamantino, foi um acérrimo defensor da democracia, da liberdade, mas também da nossa gente e da nossa terra. O coronel Diamantino gostava genuinamente de nós. Tinha um orgulho grande na sua terra, na sua gente, na sua origem humilde, e tinha uma forte determinação de caráter que, aliás, gostava de confundir conosco. É também isso que nos faz hoje ter no Coronel Diamantino um exemplo de vida, um exemplo de força, de determinação, e é por isso que o teremos sempre entre nós, perpetuando a sua memória e os valores que defendeu. Valores, aliás, que defendeu também em nosso nome. A história de Portugal faz jus a este moimentense ilustre, que fez dos seus valores, que são também os nossos valores, um verdadeiro hino à liberdade. Num dos almoços com história, na sede da Associação 25 de Abril, muitos militares de Abril falaram sobre o coronel Diamantino Gertrudes da Silva e, em testemunhos de viva voz, disseram: Coronel Aprígio Ramalho. Tivemos os nossos momentos de discórdia. Ele era o único que tinha perfil para general, mas não o deixaram. General Luís Sequeira.
Estamos perante um homem que deu muito mais aos outros do que recebeu e ainda aponta para o futuro. Coronel Carlos Matos Gomes. Esta foi uma oportunidade única para falar da personalidade dos Gertrudes, uma personalidade marcante da nossa geração e do nosso processo. Sim, a intervenção dos Gertrudes foi brilhantíssima, como foi a sua vida. Estivemos na presença de alguém excepcional. Era isto que eu gostava de dizer. O Diamantino teve um papel decisivo no 25 de Abril, comandando a coluna militar que controlou o centro do país. General Pesará Correia. Intervenção magnífica, hoje. Tarde singular. Matos Gomes tem razão. Personalidade excepcional. O Diamantino Gertrudes. Obriga-nos a pensar. Almirante Martins Guerreiro. Estamos perante uma pessoa extraordinária, rara, coerente, sempre. Coronel Vasco Lourenço. Quanto ao Diamantino Gertrudes da Silva, homem justo, honesto e convicto que estava ao serviço da verdade e do que era mais correto. Pode ver-se ao espelho todas as manhãs. Gertrudes da Silva, a terminar, disse: Estou emocionado. Agradeço muito a todos. Só quero ser um cidadão livre, sempre. Nesse dia de primavera, o país acordou cheio de flores, cravos de muitas cores, muitos vermelhos, e com um grito de liberdade. O nome do coronel Diamantino Gertrudes da Silva era a face luminosa dos militares de qualquer parte do mundo, que estão do lado da história e dos seus povos, nas palavras do coronel Carlos Matos Gomes. Hoje e sempre será um enorme capitão de Abril, o nosso herói de Abril, um dos bravos a quem Portugal deve o fim da ditadura, um orgulho para o município de Moimenta da Beira, para a sua terra natal, Alvite. Ao seu nome está para sempre ligado ao derrubo da ditadura e à palavra liberdade.